Olha só que coisa engraçada, a extrema-direita nunca tem culpa de nada. O Nicolas acabou de fazer um textão dizendo que não tem culpa, que não tem nada a ver pelo fato do primo ter sido preso por tráfico de drogas. Assim como a Damares também não teve nada a ver com os mais de 290 quilos de droga que foram apreendidos no avião do tio dela. E por óbvio que Jair Bolsonaro também não teve nada a ver com mais de 20 quilos desses tabletes aqui que foram apreendidos num avião presidencial numa das viagens pra fora. A grande verdade é que eles dizem que não pode falar sobre irmão, primo, família, que a gente não tem culpa sobre eles. Beleza. Mas vir aqui quase que chamar o irmão do Lula de bandido e dizer que ele tá no esquema do INSS, aí tá liberado? Mesmo, na maior cara de pau do Nicolas, colocar um vídeo do ex-marido da Dilminha, que inclusive já faleceu tem anos, pra tentar incriminar ela de alguma coisa. Aí pode? Quer saber de uma coisa, gente? Por mais que eles esbravejem, chamem a gente de canalhas e cretinos, a gente não vai parar, porque nós estamos cobrando a verdade. Compartilha ao máximo esse vídeo se você também quer saber a real sobre tudo isso. One love. One heart, let's get together. E o deputado Nicolas Ferreira que quase se livrou de pagar uma multa de 1,5 milhão que ele deve para a União. A União mesmo nem lembrava, mas quem lembrou foi o primo do Nicolas que foi preso agora. Você ficou sabendo disso? É o seguinte, o primo do Nicolas foi preso em Minas Gerais com um carro dele carregando 30 quilos de maconha e cocaína. E ele é primo do Nicolas. E é filho do tio do Nicolas, que na última eleição estava concorrendo à prefeitura de uma cidade em Minas Gerais. Nicolas Ferreira enviou emenda de 1,5 milhão para esse tio dele, como se o tio fosse prefeito da cidade. Só que não era, ele estava concorrendo à prefeitura e nem ganhou, mas recebeu dinheiro. Nicolas mandou para ele uma emenda de 1,5 milhão, tem até vídeo, ele agradecendo ao Nicolas, falando obrigado ao nosso grande deputado federal de Minas Gerais, Nicolas Ferreira, por esse dinheiro investido em nossa cidade de 1,5 milhão. Esse dinheiro eu vou investir na escola, eu vou investir, só que ele não podia receber. Porque ele não era prefeito. E não é, por não ganhou. E agora o dinheiro sumiu, ninguém sabe cadê esse dinheiro. E quem lembrou essa história foi o primo do Nicolas que foi preso. Ele falou lá na Polícia Federal, ele falou, olha, o Nicolas mandou um dinheiro pro meu pai há muito tempo, como se meu pai fosse prefeito, não é? E agora o dinheiro sumiu. Foram atrás da história e realmente é verdade. E agora o Nicolas vai ter que prestar conta desse valor, para onde foi e por que ele enviou um valor tão alto para um candidato a prefeito como se fosse prefeito. Eita, Nicolas, você entrou mesmo naquele dilema familiar, né? Que basta puxar um fiozinho para toda a sujeira familiar sair debaixo do tapete. É como eu sempre digo, se é bolsonarista, tem sujeira embaixo do tapete. Queima! Nicolas Ferreira destinando dinheiro de emendas parlamentares para esse tio aqui, ó, o pai do narcotraficante. Para agradecê-lo pelos recursos 1,5 milhão de dinheiro público. Do cumprimento do seu compromisso, ainda que não deveria. Minas Gerais. Lascou-se Minas Gerais. Olha aí. Pra onde será que foi esse dinheiro, hein? 1,5 milhão. O pai do narcotraficante internacional. Parabéns, Nicolas, cidadão de bem. One love. Meu amigo, o que eu vou te contar agora é de embrulhar o estômago. Médico e vereador do PL, do Partido Liberal, do partido do Nicolas Ferreira, do partido do Bolsonaro, do partido do Valdemar da Costa Neto, é preso em flagrante. Por isso aqui, ó, que tá escrito, leia. De fato, o bolsonarismo tem que ser varrido da face da terra. E você aí pode me julgar. Porque não falha um. Tiago Bittencourt é vereador de Canarana, um município que fica a 800 e poucos quilômetros de Cuiabá, capital do Mato Grosso. E o verme, esse aqui, ó, foi preso em flagrante. Já passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada pela justiça. E claro que o partido do Valdemar da Costa Neto já afastou o meliante. E segundo a Câmara de Vereadores, eles aguardam uma investigação da polícia para poder tomar qualquer decisão. O camarada foi preso em flagrante. Vocês não entenderam, não? Meu amigo, segundo o delegado que investiga esse caso, o sujeitinho usava a profissão de médico para se aproximar das vítimas em situação de vulnerabilidade. E também, segundo o delegado, o meliante estaria se relacionando com uma adolescente e a submetendo à escravidão sexual.
Cara, isso embrulha o meu estômago. Após a prisão de Tiago Bittencourt, outra adolescente de 15 anos se pronunciou, dizendo que o vereador começou a forçar um relacionamento com ela quando ela tinha 12 anos. Uma coisa ruim dessa tinha que ser capado. Tu não acha, não? Vamos conhecer quem é o médico e vereador preso por manter menor como escrava? Quando eu digo que não falha um do PL, você briga comigo, ó. Tiago Bittencourt Yanhes Barbosa, do PL, 39 anos, é médico, vereador do estado do Mato Grosso, preso em flagrante pela polícia por de vulnerável e armazenamento de imagens de abuso e exploração sexual infantil. Além de tudo isso, ele estava mantendo um relacionamento com uma adolescente, a qual ele submetia às práticas de escravidão com ela. E além de tudo, estava usando a medicina, o ser médico, para aproximar de mais vítimas, de mais adolescentes, para fazer toda essa barbaridade com as crianças. E quando isso acontece com PL, com candidatos de pátria, Deus, família, você não escuta nada, é um silêncio ensurdecedor da base da igreja, da base do Nicolas Ferreira, da base do Bolsonaro, dos apoiadores do Bolsonaro, é um silêncio. E deixa eu te falar uma coisa também, se esse vereador fosse do PT, por exemplo, a informação já estava nessa notícia aqui, onde você não encontra nada sobre isso. Preferiram reverenciar a profissão e o cargo ao invés do crime que ele cometeu. É a mídia também passando seu paninho pra direita no Brasil, né? Galera, olha só esse absurdo que o bolsonarismo colocou no poder. Um médico de 39 anos, vereador no estado de Mato Grosso, bolsonarista afiliado ao PL, está sendo investigado por de diversas crianças, inclusive uma menina de 2 anos de idade. Além disso, segundo a polícia, ele mantinha vídeos, você já sabe quais vídeos eu tô falando, e ainda divulgava esses materiais. Segundo a polícia, esse médico mantinha relacionamento com diversas adolescentes, inclusive uma delas teria 12 anos quando começou a ter esse relacionamento e hoje tem 15. A polícia ainda alega que ele mantinha essas meninas num estado de escravidão. Se você acha que não pode piorar, o médico, segundo a polícia e segundo as investigações, usava o seu cargo de médico justamente para conseguir se aproximar dessas vítimas, e ainda há a possibilidade de se apurar novas vítimas durante essas investigações. O lado político dele é bolsonarista, inclusive dá uma olhadinha só nessa foto deles dois juntos, pertinho aí. Todo mundo que fala de Deus, pátria, família, liberdade, cidadão de bem, normalmente está enquadrado nisso, é o clássico. Se esses são os cidadãos de bem, eu fico imaginando o que são os cidadãos de mal. O mundo já teria acabado. Simplesmente uma nojeira completa. Se isso te revoltou também, eu já peço para você comentar aqui qual que é a sua opinião. Não esquece de compartilhar muito esse vídeo e já me segue para acompanhar mais conteúdo que nesse aqui. A Polícia Civil, primeira delegacia Chanariana, realizou na data de ontem, dia 31 de maio de 2025, a prisão em flagrante de um suspeito que atua como médico no município. Tudo isso em decorrência das supostas práticas de crimes relacionados a abuso sexual infantil. A prisão em flagrante ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão realizados na residência e consultórios onde o suspeito trabalha. Durante o cumprimento das buscas, a Polícia Civil localizou e apreendeu fatos material relacionados a crimes de pedofilia. Segundo consta, parte desse material teria sido produzido, armazenado e, segundo os elementos colhidos nos autos, teria sido também divulgado e compartilhado pelo próprio suspeito. As investigações apontam que o suspeito estaria se relacionando com um adolescente e a submetendo a práticas de escravidão sexual. Há fortes indícios de que o suspeito ele utilizava essa adolescente como instrumento para abusar sexualmente de uma criança de apenas 2 anos de idade. Após a prisão, as diligências permitiram identificar e localizar uma outra vítima, que conta hoje com 15 anos de idade. Segundo consta, o suspeito estaria se relacionando com essa vítima desde que ela tinha 12 anos de idade. Todo o material pornográfico produzido por suspeito com essas adolescentes foi localizado em posse do investigado. Ah, Nilton, por onde anda a Nicoca Ferreira? Vocês preferem Nicoca ou Niconha? Porque desde quando o primo dele foi preso, né, com 30 quilos, né, do pó de pim-pim-pim, Nicoca Ferreira não falou mais nada, tá tudo quietinho. Na minha concepção, tá, gente? Opinião minha. Tá tentando elaborar uma mentira boa, razoável, né, pra fazer aquele videozinho com fundo preto, né, e tentar jogar a culpa pro Lula, porque o primo é dele, mas ele vai jogar a culpa pro Lula, porque a gente sabe como é que funciona. Em falar em jogar a culpa pro primo, eu tava vendo esse vídeo aqui, dele um pouco desnorteado lá na câmera, né, e tu tá usando o negócio do teu primo não, né? Pelo amor de Deus. É rinite? É rinite, fala que é rinite. É meneca? Para de história, hein? Vou deixar o vídeo aqui, vocês me dizem nos comentários o que vocês acham. Eu tô achando que isso aqui, meu filho, é pó de biribibi. Ah, garoto, para de história, para! Coisa.
Hoje é o dia típico para voltar àquela frase da CPI da pandemia. Vai vendo, Brasil. Vai vendo. Eu não tinha usado essa frase nenhuma vez aqui na CPI, na CPMI do 8 de janeiro. Mas hoje eu estou usando. Vai vendo, Brasil. Eu tinha feito uma série de outras anotações e eu não vou usar. Eu vou apenas... Você lembra dessa professora bolsonarista que foi pega lá no 8 de janeiro, depois ela foi presa, foi solta e tava comemorando, achando bom de estar de tornozeleira eletrônica? Não chorei nenhuma vez. Estou com Wi-Fi com muito orgulho. Olha lá, gente. Isso aqui é um símbolo de guerra. Isso aqui é um passeador, gente. Então, depois de quase 2 anos, eu venho trazer para você a notícia que ela foi condenada. O STF condenou Eliane Weck, porque incrível que pareça, gente, é professora, não dá para entender, né? Pelos crimes de associação criminosa e incitação à animosidade das Forças Armadas contra os poderes da República. Ela é do Mato Grosso, leciona numa creche municipal e em 2023 ela foi presa por participar dos atos golpistas, né? Ao analisar a ação, Alexandre de Moraes, nosso papai, considerou comprovado o dolo da participação da ré. E todos os outros ministros acompanharam Alexandre de Moraes e votaram para condenar a professora bolsonarista. Achei que eles foram leves, né, porque eles substituíram a reclusão dela para 225 horas de serviços comunitários, participação em cursos sobre a democracia, será que vai aprender agora? Proibição do uso das redes sociais, não vai ter mais rede social, e o pagamento de 20 dias multa, meio salário mínimo cada dia. Eliane também teve o passaporte suspenso, não vai poder viajar nem para a Argentina, e foi condenada solidariamente com outros réus o pagamento de 5 milhões por danos morais coletivos. Não vai ficar presa, mas vai doer bem no bolso e vai sofrer bastante penalidade aqui, que vai mudar o rumo da vida da professora bolsonarista. O senadorzinho aqui, TikTok, do Cleitinho Nunes, tá todo revoltadinho, todo agitadinho, defendendo o Nicolas Ferreira e chamando todos nós de canalhas, de fracassados, invejosos, porque atacamos Nicolas Ferreira sobre a questão do primo dele ter sido pego com 30 quilos de maconha e por aí vai. Ele diz que Nicolas Ferreira não tem nada a ver com a índole do primo. Mas quando é para esse canalha, esse senadorzinho de meia tigela, atacar o presidente Lula ou qualquer político de esquerda, aí ele vem para as redes sociais e ataca, como ele fez o irmão do presidente Lula. Aí ele pode. Ô Cleitinho Nunes, deixa a gente dar aqui um recadinho para você, fracassado, canalha, invejoso é você. Você devia, ao invés de estar nas redes sociais, tá trabalhando, fazendo projeto para ajudar a população. E um traste desse ainda quer se eleger governador de Minas Gerais. Tem um monte de vídeo aí, o pessoal tudo jogando na cara dele que ele largou as rodovias de Minas Gerais ao léu. Vai trabalhar, Cleitinho Nunes, e deixa o povo dar sua opinião. Você pode dar a sua, nós também podemos. Deixa aí nos comentários, pessoal, o que é que vocês acham dele estar criticando, esculhambando todos nós. Seguimos juntos, estamos juntos. O que você diria pro seu filho se ele fosse fã do Neymar? Eu sou professor do ensino médio. Isso significa que vários dos meus alunos meninos são fãs do Neymar. Eu acho isso compreensível, porque há alguns anos atrás o Neymar era um dos melhores jogadores de futebol do mundo. Mas até hoje, se eu usar uma das atitudes do Neymar fora de campo durante as aulas, esses alunos que eu chamo de Neymarzete surtam, ficam ofendidíssimos, passam a defender o Neymar, se exaltam em sala. E eu confesso que isso me deixa um pouco preocupado, desanimado, porque eles misturam um grande jogador de futebol que o Neymar já foi um dia com a pessoa do Neymar. E aí, por essa admiração ao jogador de futebol que o Neymar já foi, eles defendem qualquer atitude do Neymar. Mas por que eu tô falando disso tudo? Porque ontem o Neymar foi expulso depois de fazer isso aqui, ó, de tentar enganar a arbitragem, fazendo um gol com a mão e fingindo que tinha feito com a cabeça. Como hoje em dia nós temos o VAR, as câmeras pegaram, obviamente, e o Neymar foi expulso corretamente. O que para alguns demonstrou uma certa burrice e decadência do Neymar. Mas e se não tivesse o VAR? E se nem o árbitro nem o bandeirinha tivesse visto a mão do Neymar e o Santos vencesse a partida por 1-0 com esse gol do Neymar? Nesse caso, eu queria muito ouvir o que o Neymar ia dizer do time dele vencer com um gol de mão dele, um gol irregular. Porque sim, eu acho que ele ia se defender e ia dizer que o importante é o time conquistar os 3 pontos. Esse cara que tentou fazer um gol de mão é um exemplo para os meus alunos. E qual exemplo ele está dando? Olha, se você não consegue vencer da maneira correta, você pode vencer da maneira incorreta. Se ninguém vê, tá tudo bem.
É ou não é a lição moral que fica desse gol de mão do Neymar? O que você acha? Tarcísio faz estardalhaço lançando o programa Superação, mas a montanha pariu um rato. Na cola do Tarcísio. O governador Tarcísio mandou um projeto de lei para a Assembleia, escreveu um artigo na Folha, fez um ato para lançar o programa Superação, como um programa de combate à pobreza e de superação dela. É isso que está escrito. Mas na prática, quando a gente vai analisar, não é nada disso. Primeiro, a dimensão do programa. Ele pretende atender 105 mil famílias. Mas veja só, no estado de São Paulo, só com Bolsa Família, são atendidas 2.461.000 famílias. Portanto, é uma porção quase insignificante das famílias será atendida. Das 105 mil famílias, 35 mil terão um complemento de renda, pequenininho, de R$100, R$150. Além disso, ele diz que contratará agentes para acompanhamento dessas famílias, no sentido de emancipá-las. Nada contra, isso é positivo. Mas serão contratadas como? Por ONGs. Quais ONGs? Quais critérios? Não será essa uma política puramente eleitoral? Tem todo o cheiro disso. Para se comparar programas, o Bolsa Família, que o presidente Lula reorganizou, no estado de São Paulo tem de 2.461.000 famílias. Isso significa 21 bilhões de reais para essas famílias. E o programa do governador Tarcísio terá 500 milhões, passando uma parte para a prefeitura, uma parte para a ONG e um pedacinho só para aquela família mais carente. Então nós vamos fazer esse debate e vamos mostrar que é um programa puramente eleitoreiro e que pouco vai ajudar na superação da pobreza, infelizmente. O candidato dos sonhos. Aquilo que agrada os banqueiros, os empresários e principalmente os donos da televisão. Mas tem um problema. Esse tal candidato dos sonhos tem que enfrentar o pesadelo deles. Lula. Amado por quem acorda às 5 da manhã, por quem carrega o Brasil nas costas, por quem sentiu na pele o que é ter dignidade devolvida. E sabe o que a mídia faz quando o povo escolhe diferente? Atacam. Lula. Tem uma parcela da sociedade que ainda me vê como um elo de esperança para os problemas desse país. Podem fabricar o candidato perfeito no estúdio. O povo vai continuar com quem lutou por ele na vida real. E contra o povo, ninguém vence. Você vê, né? Malditos covardes. Em vez de vir na reta, se não gosta, vem na reta, filho. Agora envenenaram o meu cachorro, mano. Cachorro que não... Covardia, hein? Covardia. Acordei hoje com a notícia de que meu cachorro morreu, tá ligado? Envenenado. Estamos de olho, hein? Aquele que com veneno mata, no próprio veneno é morto.